Imagine um homem nascido em uma pequena vila chamada Nazaré, sem riquezas, sem exércitos, sem influência política, que caminhou por terras poeirentas, ensinou em colinas, curou em vilarejos e ainda assim moldou a história da humanidade. Como alguém assim poderia dividir o tempo entre antes e depois? Esse impacto não foi à toa. Seus passos ressoaram de forma tão poderosa que se tornaram a base de registros que atravessaram os séculos. Seus ensinamentos desafiavam normas, sua presença despertava reações, e seus feitos, ainda hoje, são recontados como marcos históricos. E onde tudo isso foi guardado? Nos evangelhos, relatos que testemunharam de perto essa figura extraordinária. Vamos mergulhar nesses registros e descobrir o que eles nos revelam. Os evangelhos são mais do que meros relatos. São janelas para um tempo em que as palavras de Jesus ecoavam pelas praças, pelos campos, nas casas simples e até mesmo nos corações mais endurecidos. Escrito por aqueles que caminharam ao lado dele, cada versículo carrega a força de quem presenciou os milagres, ouviu as parábolas e sentiu o impacto de sua presença. Mateus, Marcos, Lucas e João, os nomes por trás desses textos, não escreviam para inventar histórias, mas para registrar o que transformou suas próprias vidas. E o mais impressionante, eles fizeram isso num tempo tão próximo dos eventos que a memória viva era quase palpável. Mas o que os levou a arriscar tudo, mesmo diante de perseguições, prisões e até a morte, para narrar essas histórias? Esses registros foram tão poderosos que atravessaram fronteiras e chegaram até os grandes impérios. E é aqui que o relato dos romanos, frios e objetivos, entra em cena. Imagine um império colossal, onde tudo era anotado com rigor, cada vitória, cada conquista, cada personagem que cruzava seus caminhos. Os romanos, com sua precisão quase fria, não tinham tempo para fábulas ou exageros. Ainda assim, nas páginas de seus registros, o nome de Jesus aparece, como uma fagulha que atravessou os corredores de mármore e ecoou nas salas dos poderosos. Autores como Tácito e Suetônio, que não simpatizavam com o cristianismo, mencionaram Jesus e seus seguidores. Esses relatos não estavam preocupados em exaltar a fé, mas em documentar um movimento que não podia ser ignorado. Mesmo distante das terras por onde Jesus caminhou, o impacto de suas ações reverberava nas palavras desses cronistas. Mas como uma figura de uma vila modesta captou a atenção de um império tão vasto? Talvez a resposta esteja nas tradições de outro povo, os judeus, que, mesmo divididos sobre sua mensagem, não deixaram de registrá-lo em seus próprios escritos. Entre pergaminhos antigos e debates fervorosos nas sinagogas, o nome de Jesus surge como um ponto de tensão e fascínio. Apesar de sua mensagem ter sido rejeitada por muitos líderes religiosos da época, os escritos judaicos não conseguiram ignorar sua presença. Ele aparece no Talmud e em outros textos, mencionado não como um mito distante, mas como alguém que desafiou o status quo e provocou reações intensas. Esses registros, ainda que críticos, são um testemunho involuntário do impacto que ele teve em sua terra natal. Suas palavras e ações foram tão marcantes que se tornaram parte do debate teológico e histórico entre o próprio povo judeu. É curioso como alguém que andava entre pescadores e camponeses acabou ocupando espaço nos debates de escribas e rabinos. Mas esse impacto não ficou restrito a escritos e discussões. Ele gerou algo ainda mais impressionante: uma multidão disposta a dar a própria vida em nome de suas palavras. São os mártires que carregaram sua mensagem como uma chama que nunca se apagou. Imagine homens e mulheres comuns, sem poder, sem exércitos, enfrentando perseguições cruéis, prisões escuras e muitas vezes a própria morte. O que poderia dar tanta coragem a pessoas assim? A resposta está naquilo que elas testemunharam: a vida,
as palavras e os milagres de Jesus. Esses primeiros seguidores, conhecidos como mártires, não apenas acreditaram nele, eles viram algo que transformou suas vidas para sempre. Testemunharam os sinais, ouviram as parábolas, sentiram o poder de uma mensagem que nenhum açoite ou espada poderia apagar. Muitos relataram que viram Jesus ressuscitado, algo tão forte que os fez desafiar imperadores, sinagogas e multidões hostis. Mas como essa chama, que começou em pequenas aldeias e becos apertados, conseguiu crescer e atravessar fronteiras? A resposta está no próprio cristianismo, uma revolução que desafiou o maior império do mundo. É quase impossível imaginar. Uma mensagem nascida em uma terra ocupada, proclamada por pescadores e camponeses, desafiando a força brutal do Império Romano. E, no entanto, o cristianismo se espalhou como um incêndio que ninguém conseguia conter. Não foi através de espadas ou exércitos, mas pela força de uma verdade que alcançava os corações, de imperadores a escravos. No início, os cristãos eram vistos como uma pequena seita insignificante, mas algo neles chamava a atenção. Uma fé inabalável, uma coragem que não sucumbia diante das arenas, das perseguições, dos insultos. A mensagem de amor, redenção e um reino eterno transcendeu as fronteiras culturais e sociais, ecoando em lugares onde a própria presença romana parecia inabalável. E enquanto esse movimento crescia, algo mais estava sendo desenterrado, literalmente. Evidências concretas, esquecidas no chão da história, começaram a confirmar personagens e eventos que cercavam a vida de Jesus. Sob as camadas de terra acumuladas pelos séculos, vestígios começam a sussurrar histórias que confirmam o cenário onde Jesus caminhou. Descobertas como a pedra de Pilatos, gravada com o nome do governador que autorizou sua crucificação, e o ossuário de Caifás, o sumo sacerdote envolvido em seu julgamento, trazem à tona a realidade das figuras que antes pareciam apenas personagens de um texto sagrado. Cada fragmento escavado é como uma peça de um quebra-cabeça antigo, mostrando que os eventos narrados não ocorreram em um vácuo. Lugares, pessoas, objetos, tudo se encaixa de forma surpreendente. Essas pedras não apenas falam, elas gritam. Essa história aconteceu. Mas o mais impressionante é que tudo isso já havia sido anunciado séculos antes. As profecias antigas pareciam desenhar um roteiro detalhado que foi vivido e cumprido por Jesus. Há algo fascinante na maneira como os antigos profetas desenharam, com uma precisão quase matemática, o caminho de um homem que ainda estava por vir. Séculos antes de Jesus pisar na terra, os relatos de Isaías, Jeremias e outros falavam de um Messias, um Salvador que viria de uma linhagem específica, nasceria em uma cidade particular e, mais incrível ainda, sofreria de maneira incompreensível para redimir o povo. E então, vemos esses detalhes se materializando na vida de Jesus. Desde seu nascimento em Belém, a cidade pequena que ninguém imaginaria ser palco de tal acontecimento, até os sofrimentos que ele passou, perfeitamente descritos nas antigas escrituras. Como uma sinfonia que se constrói, cada ato da vida de Jesus parece ser uma melodia que ecoa essas antigas palavras, tornando-as vivas, reais. Mas o que Jesus fez com esse cumprimento das profecias não foi apenas confirmar seu papel na história. Ele transformou tudo ao seu redor, tocando não só aqueles que o seguiram, mas também todos aqueles que o conheceriam nas gerações seguintes. E ao tocar tantas vidas, ele acendeu algo dentro delas que nunca mais se apagaria. Uma transformação profunda, além do visível. E quem mais foi tocado por essa força poderosa foram as pessoas comuns. Você já parou para pensar no poder de uma verdadeira transformação? O que faz uma pessoa abandonar sua vida anterior, suas crenças, seu passado, para seguir algo que vai além do entendimento comum? No caso de Jesus, esse poder era palpável.
E ele não só tocou corações, ele revirou vidas. De pescadores simples como Pedro, que antes duvidava de tudo, a Saulo, o perseguidor implacável, que se tornaria Paulo, um dos maiores propagadores de sua mensagem. Ele foi capaz de mudar até os mais céticos, aqueles que pareciam completamente distantes de qualquer tipo de fé. E não foram só os apóstolos que experimentaram essa transformação. Multidões de pessoas comuns, de todos os cantos, sentiram o toque de uma fé capaz de mudar seu destino para sempre. Essas histórias são repetidas até hoje, em cada canto do mundo. Mas o mais intrigante é que, enquanto essas vidas eram transformadas, os seguidores de Jesus não estavam sozinhos em sua jornada. Havia algo, ou melhor, alguém que os guiava. Esse alguém fez milagres, e os milagres não pararam com ele. Eles se estenderam para os que acreditavam nele. E é aqui que entramos em um território onde o sobrenatural começa a se manifestar com uma força nunca vista antes. Há algo que transcende todos os relatos, todas as descobertas históricas, todas as provas arqueológicas. Algo tão profundo que não pode ser capturado apenas com palavras ou evidências tangíveis. É uma experiência, uma sensação que atinge o âmago de cada ser humano que se permite sentir. É como se, por um momento, o tempo parasse e você se visse diante de algo que não pode ser negado, a presença de algo maior. Este é o poder da fé, aquele fio invisível que conecta os corações e acende uma chama em lugares onde a lógica e a razão não conseguem alcançar. Muitas pessoas, ao longo da história, e até hoje, relatam sentir essa presença, algo que vai além da mente, algo que toca a alma. Quando se fala de Jesus, não se fala apenas de palavras ou de feitos. Fala-se de um impacto que pode ser sentido na própria essência do ser. Mas o que é essa sensação? Como ela pode se manifestar em sua vida? E mais importante, o que acontece quando essa experiência é compartilhada por bilhões de pessoas ao longo de milhares de anos, espalhando sua luz por gerações? A resposta está em algo que você só descobrirá por si mesmo. E essa jornada começa em um ponto que foi prenunciado antes mesmo de Jesus nascer. À medida que viajamos por essa jornada de provas e testemunhos, algo mais profundo começa a emergir. Não são apenas registros, descobertas ou transformações pessoais. É uma conexão, uma linha invisível que atravessa os séculos, ligando cada história, cada palavra, cada milagre, até o ponto em que o toque de Jesus ainda pode ser sentido hoje. Ele não é apenas uma figura histórica. Ele é uma presença viva em cada momento que tocamos o divino dentro de nós mesmos. Cada peça desse quebra-cabeça se encaixa de uma forma que nos faz questionar. Como uma pessoa pode ter deixado um legado tão profundo, tão imortal? A resposta não está nos livros ou nas evidências concretas, mas na experiência de quem, ao acreditar, sente que há algo maior operando em suas vidas. Ele não é uma figura distante, mas aquele que ainda pode transformar, curar e redimir. Agora, se você sentiu o poder dessa jornada e quer mais, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva para não perder nenhum capítulo dessa história e compartilhe suas reflexões nos comentários. O que você sente sobre tudo o que falamos? Tem algo que tocou seu coração? E não pare por aqui. Temos outros vídeos que exploram ainda mais profundamente o legado de Jesus e a forma como sua mensagem ressoa ao longo dos tempos. Não perca!